Eu tô falando rapidinho hoje porque hoje nós vamos falar de motovelocidade? Não. Não! Nós estamos aqui com o Guilherme Pullman, né? Ele é dono de uma equipe de alta performance aí de corrida, de moto. Já que esteve aqui no programa outras vezes, né, José? Palestrante, né? Inclusive Exatamente, um nós conhecemos palestrante ele. de Nos conhecemos veia. numa palestra. Inclusive, se eu fosse apresentar ele agora, numa definição assim muito clara, a pessoa que vive o próprio sonho, né, Pullman? É, é um sonho, mas não trabalho. Só que a gente já falou de vários temas aqui, falamos sobre isso, falamos sobre o sonho, falamos como chegar Sabotadores. lá, o que tá Fizemos bom. foi uma jornadinha, né? Foi uma jornada. Vale a pena você voltar depois lá e acompanhar os programas. Mas hoje nós vamos falar de adaptação. Como é importante a gente se adaptar. Não tem jeito, né, Fuma? Obrigada, Olha, viu, por você estar aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui na casinha desse pessoal fantástico aqui, que sempre é um prazer. A conversa flui muito rápido, né, e tudo mais. Já aconteceu um programa lá embaixo, já, né? Enquanto a Já gente tomava um aconteceu. cafezinho. O backstage é sempre muito rico, né? Sempre tem conversas fantásticas. Mas na realidade o tema que você acabou perguntando, um tema legal de fazer, eu escolhi adaptar-se, né? Justamente porque não adianta a gente fazer uma escala de N coisas para melhorar como ser humano, ou para criar suas características melhores, ou criar sua força interior e tudo mais, se no final do dia você não usar isso para se adaptar a alguma situação, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu sou desse jeito e eu vou achar o meu lugar e tal, boa sorte. Se você tem recurso suficiente, a sua vida é suficientemente resolvida para você não ter que se adaptar nem aos outros, nem a sistemas, nem a nada, tranquilo, tá tudo certo, você não precisa fazer essa troca. Mas no mundo que as pessoas vivem de trabalho, vivem de comércio, e ele é fundamentalmente feito de relações de interdependência, você tem que se adaptar o tempo todo, né? Então, e a era que a gente vive hoje é uma era que tudo tem que se adaptar muito mais rápido, é tudo mais intenso, né? E às vezes a gente perde alguns valores no caminho quando as adaptações são muito rápidas. Exatamente. Eu fiquei pensando aqui, quem é essa pessoa que não tem que se adaptar a nada? Ah, Eu não me vem ninguém aqui à mente. A hora que eu fui buscar longe, enquanto você falava, são eu acho que situações... nós temos que nos adaptar, Sim, mas né? por exemplo, você imagina o seguinte, o cara que é solteiro e não tem um pet, por exemplo, ele pode morar sozinho, então quando ele está no universo dele, dentro da casa dele, ele não tem que se adaptar a ninguém. É o meu mundo, né? Meu quadrado. Exatamente. Se ele é solteiro e tem um pet, ele tem que se adaptar ao pet. Então vai ter que levar o cachorrinho para passear, no veterinário, Não lá. pode Então, viajar muitos dias. então ele já Não. mudou a rotina de não ter um pardal para dar água e tem que cuidar do pet. Se você mora com alguém e tem um pet, você tem que adaptar a rotina da pessoa que você mora e ao pet. Fazer concessões, né? Fazer concessões e você vai ter que se adaptar àquela situação, porque nessa hora, o fazer concessões vai chegar numa parte da nossa conversa que vai se adaptar, é sucumbir. Você tem que fazer. Você A tem linha que. tênue aí. Não é que talvez você faça, você tem que. Então, é muito diferente a necessidade de adaptação de um casal que não tem filho de um casal que tem filho. É muito diferente. E essas adaptações, essa escala de adaptações, elas vão se mostrando mais complexas. Quanto maior for o seu círculo, maior as coisas que você tem. Não param as variáveis, né? Não, as variantes. E elas são Cara, mutáveis. é mais delta do que constante. Entendeu? É delta, delta, delta. Então, é muito mais coisa. São muito mais variáveis do que constantes e você tem que enxergar essas variáveis como coisas da vida. E vamos pensar o seguinte, a gente já está na metade do caminho, né? Todo mundo aqui, nós todos beirando 50 e tudo mais, ou 50. E a gente enxerga a coisa pelo filtro que a gente teve de viver até aqui, que foi uma coisa intensa, dinâmica, convivendo com todos os tipos de pessoas, de patrão, sendo funcionário, whatever. E a gente se adaptou muito até poder ter a nossa vida, nosso quadradinho, para poder falar assim, pô, isso aqui é meu quadrado, eu vou levar desse jeito. Mentira. A gente tem que se adaptar de novo, porque, assim, você vai ter que fazer o convívio dos seus funcionários serem bons, você vai ter que fazer os seus clientes se sentirem super à vontade para isso dar certo. Não que seja difícil, tá? Porque, inclusive o Pedro está assistindo aí, Pedroca. E a gente sabe que a gente consegue criar um ambiente e trazer para as pessoas uma troca muito boa. Então, se adaptar com uma coisa que você vai ter uma troca muito bacana, é fácil. O difícil e o necessário é se adaptar com o jiló. Porque com chocolate todo mundo gosta. O jiló que é o problema.
né? E tem giló pra agarai, né, cara? Então, Giló dá pra caramba, né? entendeu? Então toda hora a gente tem que achar uma maneira de se adaptar. Então, poxa, imagina que a gente vem nessa escala de procurar o sabotador interior, de você escrever sua personalidade, você colocar sua maneira de ser, mas tudo isso que você fez sobre você, ela vai te levar para o objetivo que você quer? Porque às vezes você criou um tanque de guerra e a pessoa precisa de alguém que joga mel. Entendeu? E às vezes você criou uma pessoa muito doce e sociável e precisa de alguém que seja um tanque de guerra. Então, essa capacidade, né? Essa habilidade de você se moldar é que é o grande mistério da vida, né? A flexibilização, Então, né? a flexibilização. Você tem que ser rústico num momento, e se exige o rústico, doce e morno em outros momentos. Sim, e é super difícil, porque o ser humano vai te fazer sentir coisas que convencionalmente você não sentiria. E é interessante, né? Porque é tudo sobre relacionamento e comunicação, no final das Sempre, contas, né? sempre. Então, eu tenho aquela frase, né? Em Roma, faça como os romanos. Em Roma faz como Agora, você quando se saber se você está em Roma? Essa, né, que é o... Imagina o Como que eu seguinte, vou saber pra quem eu dou mel, pra quem eu tenho que dar aquela porrada? mas é que tá, é uma questão de consciência, né? Você fala assim, puta, eu vou viajar para outro país, por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos. Ninguém que sai daqui vai para lá dirige igual dirige aqui. O cara vai para lá e dirige bonitinho, irmão, quietinho. Se você fizer lambança lá, vai tomar uma cana e vai arrumar um problema. Então, por que você já não faz o negócio aqui? Porque quando você vai para casa do outro, você se adapta. E na sua casa, você... Foda-se, entendeu? Minha mãe sempre falava assim, ó, você tem que aprender a fazer as coisas em casa, porque quando você vai pra casa do outro, você tá no automático. Tá no automático. Você não se liga do que você vai Exatamente. fazer, então você tem que aprender a fazer, né? Vamos supor, É. ela falava de regras, né? Na Sim. mesa ali, se comportar, ter toda a educação. Se você não faz aquilo na sua casa, quando você for na casa do outro, você vai fazer Não a vai, mesma coisa. não vai. E aí a nossa adaptação começa muito cedo. A diferença é que chega um momento que é melhor a gente ter uma consciência de se adaptar. Então você vai numa reunião, por exemplo. Isso já na vida mais adulta. Você, primeira coisa, se você sentar na mesa e não achar o trouxa em 5 minutos, o trouxa é você. Sobrou. Sentei numa mesa, Tem não que ter um achei. trouxa, então? Sempre tem um trouxa. Sempre numa reunião tem um pateta, tem alguém. Tem que sentar e começar Essa a é procurar, uma então. piada do poker, né? Se você não achar o pato em 5 minutos, o pato é você. Entendeu? Então é uma piada que funciona. Então, se você vai para um lugar, você primeiro tem que ler o lugar, sentir o lugar e ver como que a conversa vai andar para ver como você vai se adaptar. Ah, mas eu tenho que então criar um personagem, interpretar e ser um falsão. Falei, gente, dá o nome que você quiser. O nome disso se chama sobreviver. Muito boa. Entendeu? Sobreviver. Para você sobreviver, você tem que se adaptar. Entendeu? Então, só prevalecem as espécies que se adaptam. As que não se adaptam, Nossa, você me falou isso, você me trouxe um negócio assim na mente que é assim, caramba, e todas aquelas regras que eu aprendi, que eu tenho que ser legal com todo mundo, que eu sou o cara que tem que deixar aí na frente, que eu tenho que ser gentil, educado. Pô, quando eu faço essa leitura e me posiciono, eu sinto tenho que trouxa. pegar um pouquinho essas regras pra trás, né? Não, tudo uma questão de postura, posicionamento, educação. A gente vive, as regras sociais, elas Não precisa servem... desistir de uma pela outra, Não, né? não precisa. A questão é assim, o sistema de regras sociais serve para criar um ambiente mais fácil de conviver. Não mais difícil, mais fácil. Então, tem regra que é idiota, tem coisa que é assim, tem coisa que é em posição social. Gente, dá o nome que você quiser. Se a banda toca desse jeito, você precisa se adaptar para a banda tocar desse jeito. Eu vou fazer diferente. Ok, desde que você não agrida os valores das pessoas e não interfira na escolha de cada um, não tem problema nenhum. Se todo mundo gosta de verde e quiser usar azul, beleza. Se todo mundo quiser banana, se quiser mamão, beleza também. Isso não tem problema. Mas em algum momento, para essa troca existir, você tem que se adaptar. Porque o cara que todo mundo veste verde não é obrigado a achar legal que você veste azul. Mas alguém que veste verde pode achar bonito o azul. Pô, onde você comprou esse azul? Eu também quero um azul. Uhum. E aí, deu match, funcionou, deu certo. Agora, se você, verde é feio, todo mundo tem que usar azul. É isso que eu... Daí você está colocando um comportamento e você quer que o outro se adapte. Você pega uma particularidade sua, uma opinião sua e quer começa impor. a distribuir aquilo como uma verdade absoluta E aí- e querer substituir a regra. E aí, assim, aí o mundo tem que se adaptar ao beleza. Já é um problema. Então, eu estou pegando bem esse tema de adaptação, porque a gente vem passando por adaptações nos últimos anos, são coisas pessoais, mas eu posso te dizer que o último ano foi de mais adaptação do que os outros já foram. Uhum. Então,
E a grande sacada é como que eu vou passar por esse período turbulento, esquisito, que eu não sei para onde vai. Então eu vou resolver o dia. O que eu tenho que me adaptar hoje? Hoje a minha secretária não pôde vir porque chegou atrasada. Hoje o outro funcionário quebrou a moto, não pôde aparecer. Hoje o outro tá com... Então peraí, então o que eu posso fazer no dia de hoje sem achar uma contingência para esses problemas de hoje? Porque esses problemas de hoje não serão os problemas de amanhã, eles são os de hoje. Então eu tenho que me adaptar aos problemas de hoje. Daí amanhã, resolveu isso, então você volta para uma rotina, resolve aqui, resolve ali, porque vai aparecer o problema de amanhã. Amanhã foi o caminhão do cara que tinha que entregar uma moto que não chegou, o cara do óleo não entregou o óleo. Então é o problema de amanhã. É você focar no resultado, né? O José sempre falou muito isso, assim, temos um problema, né? Tá bom, então, estamos com raiva porque temos que resolver desse ou daquele jeito? Não, vamos resolver? É assim que dá pra resolver? Vamos resolver? Depois a gente pra hoje? Tem que resolver? Vamos fazer? Né? Porque a zona de conforto, ela vai encostar em você e vai te cutucar de qualquer jeito. Mas não tem zona de conforto. Não tem, é zona de confronto. A gente não tem zona de conforto. O cara falar que, principalmente na parte empresarial, que você está sempre na frente, ou que você é dono do seu business, ou você é profissional liberal, você trabalha com vendas, ou alguma coisa assim, que você depende da sua proatividade para funcionar. Não existe zona de conforto, é zona de confronto. E tem gente que está mais preparada para o confronto do que outras. Entendeu? Então você se adaptou. Imagina que você teve uma infância turbulenta que você teve que parar de apanhar. Em algum momento, esse tipo de conflito não te agride mais, você apanhou tanto. Que um dia você apanhou, um dia você bateu, você fica, mas não é bem assim hoje. Uma pena, porque as pessoas são um pouquinho mais fortes. Né? Não é brigar por mimimi. Mas quem viveu em zona de conflito e na fase adulta conseguiu se estabilizar, ela não vive mais essa zona de conflito. A adaptação é diferente. Então você gasta menos energia para se adaptar, ou entender, ou manobrar uma situação, do que quem não viveu o conflito. Entendeu? Então, esse exercício de mas só vai... Então todo mundo tinha que ter vivido conflito. Não é questão de ter vivido ou não, que a maioria, numa época, viveu muito conflito, ou dentro de casa, ou na rua, ou no bairro que morava, tal. A coisa nunca foi muito docinha. Ou você apanhava na escola, ou você apanhava na rua. Em algum lugar você apanhava. Você não vai batendo em todo mundo. Porque o conflito, ele traz uma sugestão de resolução que é assim, eu preciso ser o agente da minha solução. Sim. Eu paro de terceirizar, né? Eu saio da vítima pro agente, né? Vítima sou eu e eu tenho que resolver. Sim, eu tenho que resolver. Então não dá para terceirizar o problema. Então, enquanto sua mãe pode resolver, beleza, mas em algum momento você não tem sua mãe para resolver, seu pai, whatever. Então você vai ter que entender esse conflito. Como que eu faço para parar de participar do conflito? Ou como eu crio um conflito maior que o conflito acaba. É que nem o médico chinês veio aqui falando, né? Tem o calor no corpo. Incrível que calor mais calor dá frio. E aí, vamos exacerbar esse problema aqui até que ele gela. Né? Exatamente. Então, olha só, às vezes a solução do caos é um pouquinho mais de caos. Mas quem está preparado para isso? Quem entendeu que esse tipo de situação acontece, sabe maturar esse tipo de situação. Em um momento ela esfria e ela se resolve. Entendeu? Então, justamente... Aquele lance de saber passar pelo caos, né? Nossa. Porque assim, se a gente viver evitando o caos, toda vez que você entrar no sistema do caos, você buga. Então assim, que nem você falou uma vez sobre quem já esteve no fundo do poço, sabe que tudo bem, já caí, já sei lá, já sei o caminho. Então quando você tá no caos, você tem que ter a mente no seguinte sentido. Esse aqui é o caos. O que eu preciso ver no caos? O que eu preciso fazer para sair do caos? Mas não ficar negando o caos, né? É assim, em algum momento você perdeu o medo de perder. Isso, é tipo isso. Puta, vou perder de novo. Soltei, né? Eu perco hoje, mas eu resolvo amanhã porque eu sei o caminho. Diferente de quem nunca perdeu. Ficar pegando aquele fiozinho, aquele negocinho assim e falar, não posso perder, não posso perder. Às vezes é melhor perder.